Bola Branca. Euro 2020, Holanda empurra Portugal para o pote 3, Sub-21 ganham na Noruega, Gustavo Henrique, Porto e Sporting taco a taco pelo Central do Santos e ainda Seferovic baixa do Benfica para a taça. Confirmado o pior cenário para Portugal. A Holanda cumpriu o seu papel, goleou a Estónia por 5-0 esta noite no encerramento da qualificação para o Euro 2020 e enviou a seleção nacional diretamente para o pote 3 do sorteio, que está agendado para 30 de novembro. A 20ª e última nação apurada diretamente para o europeu foi o país de Gales, mas para a equipa das Quinas a questão passou mesmo por esse triunfo da Holanda diante da Estónia no grupo C. Portugal partirá então do pote 3 no sorteio, pela frente a possibilidade de defrontar tubarões como Itália, Inglaterra, Bélgica, Espanha, França, Alemanha, Holanda ou até um reencontro com a Ucrânia. Já vamos a todos os resultados desta noite, às seleções apuradas para o europeu e às que vão aos play-off. Junta-se a esta edição, entretanto, o jornalista Ribeiro Cristóvão. Olá Cristóvão, muito boa noite. Pedro, muito boa noite. Portugal precisava de facto de um milagre, que a Holanda não conseguisse bater a Estónia, mas não se confirmou. Portugal está no pote 3, desce do pote 2 para o pote 3 desse sorteio e tem pela frente a possibilidade de enfrentar aqui grandes nações do futebol europeu. É verdade, aconteceu o impossível. Portanto, realmente não havia grandes possibilidades de Portugal cair no pote 2, ante a perspectiva mais provável de chegar ao pote 3, o que veio a acontecer, e por isso mesmo vamos ter uma tarefa certamente mais complicada na próxima fase final do Campeonato da Europa. Claro que Portugal não entra vencido, como Fernando Santos de resto também já afirmou, mas a verdade é que vai ter pela frente enormes dificuldades. Portugal tem tido uma carreira intensa, uma carreira brilhante ao longo destes últimos anos, não neste Campeonato da Europa ou nesta fase de qualificação, porque realmente aí as coisas não estiveram muito bem a nível qualitativo, se bem que a nível quantitativo as coisas tivessem resultado, mas a verdade é que Portugal não tem tido até aqui de grandes adversários para defrontar, com exceção daquilo que aconteceu, convenhamos, na Liga das Nações, onde Portugal realmente teve adversários importantes. E, portanto, isso significa, e é um indício, de que Portugal não entra vencido. Mas agora, perante a possibilidade de jogar ou contra a Alemanha, ou contra a Espanha, ou contra a França, ou contra a Itália, naturalmente que as coisas ficam muitíssimo mais complicadas. De qualquer modo, o campeonato não se resume apenas a um jogo e, portanto, Portugal poderá, inclusive, ter uma escorregadela e depois recuperar nos jogos seguintes. Certamente que é uma tarefa muito difícil, mas a verdade é que as adversárias seleções da Europa que vão ter pela frente Portugal também certamente que vão ter capacidade para ver as dificuldades que têm pela frente e ter as necessárias preocupações. Portanto, se é verdade que nesta altura Portugal se pode preocupar com os grandes adversários que eventualmente vai ter pela frente, creio que estes grandes adversários também vão ter que ter preocupações ante um adversário que é Portugal, campeão da Europa e que certamente também tem que ser encarado como uma das grandes potências nesta altura do futebol europeu. Obrigado, Cristóvão, e até amanhã. Até amanhã, muito obrigado. Opinião de Ribeiro Cristóvão com lugar cativo em Bola Branca alargada. Resultados então dos jogos desta noite. Grupo C, Alemanha 6, Irlanda do Norte 1 e Holanda 5, Estónia 0. Grupo E, Eslováquia 2, Azerbaijão 0 e País de Gales 2, Hungria 0. No grupo G, Macedónia do Norte 1, Israel 0, Letónia 1, Áustria 0 e Polónia 3, Eslovénia 2. Finalmente, grupo I, Bélgica 6, Chipre 1, San Marino 0, Rússia 5 e Escócia 3, Cazaquistão 1. Apuradas para o Euro 2020, Portugal, Áustria, Bélgica, Croácia, República Checa, Dinamarca, Inglaterra, Finlândia, França, Alemanha, Itália, Holanda, Polónia, Rússia, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia, Ucrânia e País de Gales. Seguem para os play-off em fase de grupos as seleções de Islândia, Bósnia e Herzegovina, Eslováquia, República da Irlanda
Irlanda do Norte, Escócia, Noruega, Sérvia, Bulgária, Israel, Hungria, Roménia, Geórgia, Macedónia do Norte, Kosovo e também a Bielorrússia. Outra seleção nacional, a de Sub-21, venceu hoje na Noruega por 3-2 para a fase de qualificação rumo ao europeu da categoria, a ter lugar em 2021. Fábio Vieira abriu o ativo para a equipa das Quinas, ainda antes de Diogo Queiroz ter deixado a equipa de Rui Jorge reduzida a 10 unidades, sendo expulso aos 32 minutos. Portugal não perdeu embalagem, chegou a estar a vencer por 3-0, com golos de Jota e Florentino Luís, mas os noruegueses ainda marcariam 2 golos, acabando por cima dos Sub-21 lusos. Resultado final, 3-2 para Portugal, numa partida cujas dificuldades foram confirmadas pelo selecionador Rui Jorge neste registro do Canal 11. Após a expulsão, sentimos algumas dificuldades. Apesar de estarmos a defender baixo, sentimos alguma dificuldade e não sentimos o jogo controlado. Na segunda parte foi diferente. Acho que mantivemos as 2 linhas de 4, mas com outra capacidade para sair para ataque e para criar perigo na defesa da Noruega, mas sempre com muito sofrimento e uma grande postura tática dos jogadores. E com esta vitória sofrida, os Sub-21 atingem o segundo lugar do Grupo 7 de apuramento, passam a somar 9 pontos, num posto que dá acesso aos play-off para o europeu. Lidera a tabela a Holanda, com 12. A Laranja Mecânica é a próxima adversária de Portugal, em março de 2020. É evidente que o jogo com a Holanda em casa vai ser importante, até pela luta pelo primeiro lugar, mas a mim interessa-me que a equipa faça boas exibições, denote sempre crescimento e um entrosamento cada vez maior nesta mescla de jogadores que vai de jogadores de 19 anos até aos 21 ou 18 até aos 21 e que vá solidificando a sua forma de jogar, mantendo a inteligência sempre como um dos fatores principais desta equipe. Rui Jorge em declarações ao Canal 11 após o Noruega 2, Portugal 3. Taco a taco, o presidente do Santos, José Carlos Pérez, diz que Porto e Sporting estão empatados na corrida pelo defesa central Gustavo Henrique. O jogador brasileiro de 26 anos termina contrato com o Santos a 31 de janeiro. Logo, os pretendentes para inscrever o jogador até essa data terão de entender-se com o clube paulista. O empresário de Gustavo Henrique está em Portugal e o presidente do Santos continua à espera de notícias. Neste momento, José Carlos Pérez, em entrevista à Bola Branca, considera que dos 2 clubes portugueses que pretendem o Central, Porto e Sporting, não há um à frente do outro nessa corrida. Me parece que está igual. As possibilidades hoje é 50% a 50% entre os 2 clubes. Ainda não houve propostas, mas já houve sondagens? Já alguém do Sporting ou do Porto falou com o Santos? Olha, não, algumas pessoas já ligaram, mas oficialmente não chegou nada. Foi mais sondagem, mas não houve nenhum. Nós estamos aguardando uma proposta por escrito aí. Nesta entrevista Bola Branca, o presidente do Santos fala de Gustavo Henrique como um titular indiscutível que o clube gostaria de continuar a contar, mas o jogador tem a intenção de transferir-se para a Europa. Ele tem um contrato conosco, é um profissional de 26 anos, é novo, grande profissional, titular durante toda a temporada, as últimas temporadas, e nós desejamos continuar com ele, fizemos proposta, mas ele tem um desejo de jogar na Europa. Mas, presidente, há uma forte possibilidade então de o Gustavo Henrique vir para a Europa e o destino ser Portugal? Sim, grandes possibilidades. Ele quer jogar, ele deseja jogar na Europa. E agora o time interessado precisa falar conosco, né? É, portanto, um Santos à espera de uma proposta concreta. José Carlos Pérez avalia o jogador em 10 milhões de euros, mas admite libertar por muito menos, cerca de 2 milhões de euros ou qualquer coisa como 9 milhões de reais, porque está muito perto o fim do contrato e Gustavo Henrique não vai renovar por querer jogar na Europa. Nós estamos aguardando propostas. A gente não quer estabelecer valor, né? Propostas. Tem a parte do Santos e a parte do jogador. Então, estamos aguardando uma proposta que não veio até agora, né? Mas, de qualquer maneira, se chegar essa proposta, estamos a falar de valores à volta dos 9 milhões de reais, por exemplo, é o que se fala aqui em Portugal? Olha, pode até ser, depende da gente conversar. Uhum. Pode ser. Esse é um jogador para 10 milhões de euros.
Mas a condição, o contrato está próximo de vencer e realmente tem essa questão de que também avaliou, mas é um jogador que quem adquirir é um bom negócio, além de ser um grande zagueiro. A bola branca, o presidente do Santos, garante ainda que Gustavo Henrique tem qualidade para se ingrar em qualquer um dos grandes de Portugal. Não tem a menor dúvida. Se você pegar os jogadores brasileiros que vão para o exterior, os que dão mais certo são jogadores do Santos, até pela tradição, tem uma formação de base. O Gustavo Henrique é nosso jogador desde os 9, 10 anos de idade. Então está preparado para ir fazer uma grande temporada em Portugal. José Carlos Pérez, presidente do Santos, em bola branca. Entretanto, da última hora, acaba de afirmar o diretor de comunicação do Porto, Francisco J. Marques, através do Porto Canal, que Gustavo Henrique não interessa ao Porto e que não será jogador dos Dragões. De saída do Porto já em janeiro, na atual condição de suplente, pode bem estar Vincent Aboubakar. O camaronês esteve com um pé no Besiktas no último verão. O acordo falhou e o mercado turco volta a ser uma possibilidade para o avançado que não tem sido a opção para Sérgio Conceição. Aboubakar não joga no Porto, mas foi titular ontem pela seleção dos Camarões. O avançado jogou 82 minutos na vitória sobre o Ruanda e tinha jogado 25 minutos na quarta-feira passada no empate a 0 com Cabo Verde. O selecionador dos Camarões, o português António Conceição, reconhece que Aboubakar precisa de mais ritmo competitivo, mas dá nota positiva às prestações do jogador portista pela seleção dos Camarões. O Aboubakar apresentou-se em boas condições físicas e neste aspecto refiro-me ao problema de lesão que ele teve, não se queixou absolutamente nada. Obviamente, do ponto de vista físico, em termos competitivos, precisa de melhorar e vai melhorar com certeza. Tínhamos tido uma conversa prévia com ele para aquilatar das capacidades físicas dele, no momento se estaria ou não em condições para poder ser convocado. Ele estava em condições, disponibiliza-se totalmente a 100% para poder ir à seleção. E a partir dessas circunstâncias é um jogador de referência nos Camarões. Neste momento, do lote de jogadores que temos trazido aqui, é o jogador com mais internacionalizações. Aporta à seleção essa experiência, essa maturidade, a capacidade de, inclusive, aumentá-lo para poder ajudar os outros colegas mais novos e, pronto, estão reunidas as condições para poder fazer parte, digamos, das convocatórias da seleção dos Camarões. A prestação dele, quer num jogo, quer noutro, foi bastante positiva. No primeiro jogo entrou sensivelmente a 25 minutos do fim, procurou, numa fase de jogo difícil, em que o jogo já estava algo partido, e ele procurou de facto ajudar a equipa no sentido de podermos fazer gol. Não foi possível, mas no segundo jogo jogou a titular e teve uma prestação, na minha opinião, muito positiva, relativamente a uma paragem longa que teve no Futebol Clube do Porto. Portanto, quanto a nós, estamos satisfeitos com o trabalho dele. Aboubakar, que disse após o jogo com o Ruanda que os treinadores podem ter medo de o pôr a jogar. António Conceição esclarece que a falta de utilização do camaronês no Dragão é seara alheia para o selecionador dos Camarões. Ele disse que estava a 100%. Quando chegou aqui, quando foi integrado aqui nos trabalhos da seleção, também o afirmou, que estava a 100% em condições de poder competir. Portanto, a partir daí, a mim, as situações internas ou relativamente ao Futebol Clube do Porto, a mim não me dizem muito, ou são situações do próprio clube e do jogador. A mim o que me importa é se de facto o jogador está ou não em condições. A partir do momento que ele confirmou isso e na prática também o confirmou, é sempre uma solução para nós. António Conceição, em entrevista à Bola Branca, depois do triunfo de ontem no Ruanda e da presença dos Camarões na fase final da Taça das Nações Africanas em 2021, como país organizador, a equipa do treinador português tem lugar assegurado nessa competição. Do Porto falou o antigo internacional, jogador dos Dragões e da Seleção de Portugal, Deco. Deco considera natural o castigo aos sul-americanos depois da presença na festa de aniversário da mulher de Mateus Uribe, num clube como o Porto. Os jogadores deveriam ter evitado expor-se nas vésperas da partida com o Boa Vista e depois de o conjunto ter perdido para a Liga Europa, frente ao Rangers, na Escócia. É sempre complicado, nós hoje em dia, como eu falo, as redes sociais são sempre difíceis e é um problema, os jogadores têm que ter um pouco mais de cuidado porque se expõem muitas vezes, é normal que conhecendo o que se passa no Porto, conhecendo o clube, depois de uma derrota importante, com um jogo no fim de semana, é sempre difícil e sempre acaba por haver problemas com os jogadores mesmo não tendo alguma maldade no que fizeram, mas de alguma forma aquilo saiu a público e é natural que o clube tome as suas medidas.
Os jogadores em causa são importantes para o plantel e por isso Deco acredita que o tema da festa fora de horas será ultrapassado com maior ou menor dificuldade. Eu acredito que são coisas internas do clube deve ter um regulamento, os jogadores quando infringem, o clube tem que tomar algumas atitudes e o treinador tem que seguir, depois óbvio que são jogadores importantes para o clube e tem que se voltar à normalidade, não vejo nenhum drama sobre isso. Porto que prepara o embate de domingo com o Vitória de Setúbal a contar para a Taça de Portugal. Fábio Silva é o mais recente cliente do departamento médico. O jovem avançado acusou dores num gêmeo e fez treino condicionado hoje, no regresso da equipa aos treinos, a preparar o jogo com o Vitória de domingo para a prova rainha do futebol português. Pepe, Sérgio Oliveira e Romário Baró evoluíram para treino condicionado, a que se juntaram trabalho de ginásio. Destaque ainda para a reintegração de Danilo Pereira e Lume, que estiveram ao serviço das respectivas seleções. Tudo isto num contexto financeiramente delicado para a SAD azul e branca e que levou já à antecipação de receitas televisivas, e esta é uma ação que mostra que o Porto tem um problema financeiro grave. Em bola branca, o especialista em economia Camilo Lourenço analisa a decisão anunciada ontem pelos Dragões. O Porto recebeu mais de 30 milhões de euros e em janeiro pode antecipar mais 20 milhões. Camilo Lourenço encontra a explicação facilmente: o falhanço na qualificação para a Liga dos Campeões. Eu acho que é indiscutivelmente o Futebol Clube do Porto que tem um problema financeiro, e é um problema financeiro grave. Porquê? Repare, são 30 milhões de euros. Ora, o que é que o Porto deveria ter encaixado se tivesse ido à Champions? Um valor próximo de 50 milhões de euros. Portanto, o Porto precisa mesmo, a não ser que vá fazer alinhações significativas, e isso obviamente põe depois em causa a competitividade da equipa de futebol, e nós temos visto o que é que tem acontecido com a competitividade das equipas de futebol portuguesas, mesmo no contexto europeu este ano. Isto poria em causa essa competitividade. E, portanto, o Porto está a fazer aquilo que outros clubes já fizeram, o próprio Porto, e particularmente o Sporting, tem feito nos últimos anos, face à dificuldade financeira que enfrenta, vai antecipando receitas. A antecipação de receitas é um expediente que nada resolve estruturalmente. O racional disto é que, se ganhar no futuro, nada acontece. O problema é quando não se ganha, e a isto chama-se gestão de risco. Isto é um expediente que não resolve nada do ponto de vista estrutural. Ou seja, as receitas que se vão receber agora são antecipadas do futuro, quer dizer que no futuro essas receitas não vão existir. É claro que quando as empresas fazem isto, existe sempre um racional por trás disto, que é, se a gente ganhar no futuro, vai compensar aquilo que deixa de existir neste momento. O drama destas coisas é que isto se chama gestão de risco. E, portanto, pode correr bem, mas também pode correr mal. Porto no vermelho, numa altura em que o Benfica lançou uma oferta pública voluntária e parcial de aquisição sobre 28,06% do capital disperso em bolsa da sua SAD, o preço da oferta é de 5 euros por ação. Camilo Lourenço explica em bola branca os motivos que podem ter levado os encarnados a tomar este passo. Se o Benfica se quisesse fazer aquilo que se conhece como Operação Harmónio, ou seja, reduzir o capital e, eventualmente, para absorver prejuízos passados e por aí adiante. Ora, era preciso ter um controlo sobre as ações da SAD e, portanto, não dava jeito nenhum ter estas ações a circular. A outra possibilidade, e isto é especulação também, seria se, na relação com alguma instituição financeira, essa instituição financeira tivesse exigido um determinado número de ações que, neste momento, estão nas mãos do mercado e não nas mãos do clube. Portanto, eu julgo que esta vontade de tirar a SAD da Bolsa pode ter a ver com alguma operação que no futuro seja a perspectivar a este nível. Camilo Lourenço esclarece que não há interesse de investidores por ações das SADs, a não ser quando vencem algum título. Com esta decisão, o Benfica passa a ter um domínio maior sobre a SAD. Tem acontecido com as ações das SADs dos clubes, e o Benfica cotou esta SAD, salvo erro, em 2001. É um progressivo desinteresse dos investidores. E só quando há algumas coisas como vitórias significativas da Liga dos Campeões ou vitórias nos campeonatos é que elas metem alguma coisa. Ou seja, não são ações com muita liquidez. Ou seja, ter ações cotadas em bolsa quando elas não suscitam interesse dos investidores não faz sentido. Mas eu julgo que não foi apenas por isso que o Benfica fez esta operação. Reparemos, depois de concretizada esta OPA, é provável que o Benfica nem fique com 100% das ações que são da categoria B que estão no mercado. Mas há uma coisa muito importante, é que aliás, já tem o domínio, mas passa a ter um domínio maior.
sobraçado. Atualidade financeira do Benfica em semana de Taça de Portugal. Os encarnados vão a Vizela defrontar o atual líder da Série A do Campeonato de Portugal. O plantel de Bruno Lage treina hoje no novo relvado do Estádio da Luz. O novo tapete será inaugurado em jogos oficiais frente ao Marítimo a 30 de novembro. E a 4 dias do jogo em Vizela, Seferovic não treinou e vai falhar a partida da Taça. O suíço lesionou-se ao serviço da seleção e não subiu ao relvado da Luz. Está a contas com uma ruptura do solear da perna esquerda. De acordo com nota divulgada pelas Águias, o tempo de paragem não é revelado. Rubem Dias e Pizzi, que representarão Portugal, ainda não treinaram, bem como Vlaco Dimos, que esteve ao serviço da seleção da Grécia. No Minho, hoje continuaram os trabalhos de preparação para o jogo e para a festa da Taça. O jornalista Silvio Vieira picou o ponto em Vizela, a 4 dias de uma enchente para a recepção aos campeões nacionais e com expectativa de um maior encaixe financeiro, com uma mãozinha do Benfica. Tudo preparado em Vizela para receber o Benfica em clima de festa, num jogo diferente na temporada do líder da Série A do Campeonato de Portugal. Esperada casa cheia, 6.000 espectadores, já há poucos bilhetes disponíveis para uma partida em que o Vizela quer tombar o gigante, mas antes disso, o presidente da SAD pisca o olho a Luís Filipe Vieira para que ceda a parte da receita de bilheteira a que o Benfica tem direito. Espero que o Benfica seja nosso amigo, porque faz-nos falta, como é óbvio, e dava-nos muito jeito que eles cedessem essa receita. Diogo Godinho tem as contas em dia e também conta poupar em incentivos. O prémio do jogo para o plantel do Vizela é o jogo em si. Acho que não há maior prémio do que jogar contra um grande, e eles sabem disso e estão todos entusiasmados. Portanto, não é necessário qualquer incentivo, basta dizer o nome de um dos grandes clubes como é o Benfica e eles já estão entusiasmados, não precisam de incentivo. O objetivo do Vizela é subir à segunda Liga esta temporada. A equipa está armada para atacar esse plano e em casa, esta época, conta por vitórias todos os jogos aqui realizados. Um dos avisos para o Benfica: terá pela frente um adversário com a mesma cultura de vitória. Sabemos, obviamente, do poderio do Benfica. É a obrigação do Benfica ganhar quanto ao Vizela. Em todo caso, nós entramos sempre para ganhar e neste jogo não vai ser exceção. Independentemente do desfecho, Diogo Godinho encara já este jogo com sentimento de vitória. O Vizela já recebeu grandes em Guimarães e em Moreira de Cónegos, mas é a primeira vez na sua história que abre a porta de sua casa a um dos grandes clubes de Portugal. Não podia estar mais orgulhoso de receber um grande em nossa casa. Obviamente já seria um prémio jogar com o Benfica se fosse no Estádio da Luz. Em casa a festa é muito maior. Depois de ter eliminado Pedras Rubras, Fontinhas e Casa Pia, o Vizela recebe os campeões nacionais para a Taça de Portugal. Festa com casa cheia garantida no sábado. A corrida ao bilhete faz-se ao sprint, estarão 6.000 nas bancadas. O Benfica joga em Vizela às 8h45 de sábado. O Porto recebe o Vitória de Setúbal às 5h30 de domingo. Jogos cartaz da quarta eliminatória da Taça de Portugal. Julgamento do ataque à Academia de Futebol do Sporting em Alcochete. Esta terça-feira decorreu a segunda sessão, com a ausência de vários arguidos que pediram dispensa, entre eles o antigo presidente do Sporting, Bruno de Carvalho. Dia 2 do julgamento do ataque a Alcochete, acompanhado pelo jornalista Rui Viegas. Foi um dia dedicado à audição das primeiras testemunhas, os militares da GNR, que responderam inicialmente à invasão de Alcochete. 3 em 6 previstas, com destaque para o condutor do carro patrulha da Guarda de Alcochete, André Medinas, que disse ter estado com jogadores no interior da academia, em particular com Rui Patrício. O ex-guarda-redes do Sporting tentava, segundo este militar, acalmar os ânimos, embora não se recorde de ter visto os jogadores feridos. Apenas muita agitação. Medinas descreveu mesmo o momento como um misto de sensações negativas, com os jogadores inquietos, assustados, com medo. Porém, foi a seguir, com a audição do comandante do posto da GNR de Alcochete, Márcio Alves, que surgiu o incidente do dia. O advogado Miguel Matias, depois de Alves ter dito que assinou o auto de notícia 1 ou 2 dias depois, requereu a impugnação deste documento para efeitos de prova. O julgamento é retomado quinta-feira às 9h30 da manhã. E em Alcochete, mas no plano desportivo, hoje foi dia de treino. Sporting fora da taça, foi eliminado na última ronda pelo Alverca. Mathieu e Batalha recuperaram de problemas físicos e foram reintegrados, ainda sob vigilância. Wendel também regressou depois de ter estado ao serviço da Seleção Olímpica do Brasil. Ainda limitados a recuperar de lesões estão Bolazzi, Dumbiá, Jovane Cabral, Rezé Rodrigues, Renan Ribeiro e Seba Coates, que regressou lesionado da seleção do
Uruguai. Agora, o tema premente dos relevados da Primeira Liga, comentado pelo presidente da Liga Portugal. Pedro Proença, à saída de uma reunião com o secretário de Estado da Juventude e Desporto em Lisboa, aproveitou para globalizar a problemática. Não é só o Benfica a ter este tipo de problemas. Todos os relevados têm uma tramitação normal e dentro da Liga é isso que acontece. Sabemos que há alguns clubes que estão neste momento a fazer a transição dos relevados. Estamos numa época de inverno, os relevados estão muito fustigados. A Liga, obviamente, cumprirá todos os seus atos de verificação e de validação dos relevados. O Estádio da Luz será um deles. Há outros clubes que também estão em alterações dos relevados e, portanto, as coisas acontecerão naturalmente. O que não tem acontecido naturalmente é o imbróglio da redução do IVA nos bilhetes do futebol. Pedro Proença discutiu o assunto com João Paulo Rebelo. Um tema, esse sim, que gera preocupação. A questão do enquadramento fiscal é algo que nos preocupa enquanto atividade industrial e que queremos criar condições de atratividade da mesma. Temos a expectativa que possam existir alterações, nomeadamente naquilo que diz respeito em alterações em sede de IVA, mas não só a nível desses impostos. Há, portanto, aqui um conjunto de matérias onde enquadramos a alteração na lei dos seguros, onde enquadramos a alteração da lei da centralização dos direitos televisivos, onde queremos a alteração também da lei das sociedades esportivas. Todos perceberam que em 2012 foi pedido ao futebol que fizesse um esforço quando a Troika exigiu que houvesse essas alterações tributárias. Também sentimos, por parte do Governo, também já na altura dos grupos parlamentares, que era da mais elementar justiça que se fizesse esta alteração. Ela acontecerá, pensamos nós, de uma forma tranquila, com um sentido de justiça coletiva e transversal, e, portanto, fizemos-lo hoje junto do seu secretário de Estado, faremos depois junto dos grupos parlamentares. E o pesadelo de Ricardo Nunes terminou. O guarda-redes dos Chaves voltou a treinar, depois de nos últimos 3 meses ter feito uma pausa na carreira para a recuperação de uma cirurgia, depois de ter sido diagnosticada uma doença oncológica. Ricardo Nunes voltou aos treinos e prestou as primeiras declarações depois da sessão aos canais de comunicação dos Chaves. Cansado, mas feliz. Um regresso que ansiosamente esperava, depois de um momento difícil que ultrapassei. É sempre bom regressar a um sítio onde a gente se sente bem e onde a gente já foi muito feliz, mas o mais importante agora é continuar a trabalhar para ajudar os meus colegas a tentarmos alcançar o nosso objetivo. Ricardo Nunes, um regresso que se saúda. Notas do futebol internacional de hoje: rolaram as cabeças de 2 treinadores por motivos distintos. O Tottenham despediu Maurício Pochettino e José Mourinho já está a ser ventilado como o nome mais forte para a sucessão. Os maus resultados avolumados esta época ditam a saída do técnico argentino, que na época passada guiou o Tottenham à final da Liga dos Campeões. O nome de José Mourinho está, como não poderia deixar de ser, no topo da lista de sucessores de Pochettino. Outro argentino, Diego Armando Maradona, disse basta e demitiu-se do comando do Gimnasia de La Plata. El Pibe venceu 3 dos últimos 5 jogos, mas abandona o clube devido à mudança de direção. Maradona deixa o Gimnasia na antepenúltima posição do Campeonato Maior da Argentina. Agora, o futsal está tanto frio que até parece a Sibéria. Esta é uma expressão usada com frequência pelos portugueses quando sentem muito frio, mas a equipa de futsal do Sporting está mesmo na Sibéria e, na chegada à cidade de Tiumen, encontrou uma temperatura de 26 graus negativos. Miguel Albuquerque, o diretor das modalidades do Sporting, explica em Bola Branca o cenário de bater o dente com que se deparou a comitiva leonina. Uma viagem longa, difícil, uma cidade longínqua e fria, muito frio. Chegámos com quase 26 graus negativos. Temperatura que nós, em Portugal, não estamos minimamente habituados. Às vezes utilizamos muito a expressão de está tanto frio, parece que estamos na Sibéria, mas de facto estamos mesmo na Sibéria e o frio é muito. Mas o frio só se faz sentir mesmo na rua, porque dentro do pavilhão, o pavilhão é climatizado e tem excelentes condições para a prática desportiva. Tentamos desvalorizar ao máximo tudo o que são fatores externos que possam influir naquilo que é o rendimento desportivo da equipa, mas os jogadores estão focados para aquilo que é a competição e abstraem-se um bocadinho de tudo o que está em redor. Mas, de facto, a temperatura e o facto de ser uma cidade tão longe faz com que seja mais uma dificuldade nesta passagem à Final Four, como todos nós queremos e ansiamos. O Sporting começa a disputar o Grupo B da ronda de elite da Liga dos Campeões de Futsal, quinta-feira, nessa gélida Sibéria. De saída desta edição, das outras modalidades, desta noite, basquetebol, Taça da Europa, fase regular, Grupo A, quinta jornada, jogo no Pavilhão da Luz, Benfica 85, PV SK Veolia da Hungria 66. O Benfica lidera o Grupo A com 9 pontos. No handball,
Futebol, Campeonato Nacional, primeira fase, jogo antecipado da 13ª jornada, a última da primeira volta, jogo no pavilhão João Rocha, Sporting 38, Boa Vista 19. Ao intervalo, os Leões venciam por 18-11. O Sporting lidera o campeonato com 38 pontos, mas mais um jogo que o Porto, que é segundo, com 35. Está tudo em rr.sapo.pt. Boa noite.